poderia ministrar uma palavra bem tocante, assim, aquela assim, você fala assim, nossa, esse cara é bom mesmo, hein? Mas eu tenho uma responsabilidade, porque acredito que é um dom que Deus me deu, né? E eu creio que são algumas oportunidades únicas que nós temos de reforçar fundamentos. Então tem aquele dia que você vai, né? É muito bom ouvir, por exemplo, sobre o amor de Deus, né? Muito bom. Mas existem alguns fundamentos na edificação da igreja que nós precisamos sempre estar reforçando para que nosso trabalho em Deus avance, né? Aí você vai passar o Alberto. Glória a Deus. Então eu quero falar sobre edificando com sucesso a igreja, amém? Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Sim, Deus. Senhor, é tão séria a tua igreja, ó Pai. Sim. Senhor, edifica-nos, ó Deus. Espírito Santo, tenha liberdade de falar, Senhor, de corrigir, Senhor. Senhor, meu Deus, de trabalhar princípios em nossos corações, renovar valores, ó Pai. Nós estamos aqui abertos à tua voz, ao teu Espírito, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, edificação da igreja, né, não pode ser algo secundário para nós, né, e tem que ser uma coisa que nós possamos entender e levar muito a sério, amém? Amém. A edificação da igreja deve ser o principal projeto da minha vida e da sua vida. Tem muita gente que coloca por ordem de prioridade, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, depois... Essa ordem a gente não consegue encontrar, essa ordem dessa forma como alguns querem colocar. Eu conversando até com o Massal, que trabalha no Ministério da UDF, da Universidade da Família. O Massal, ele é um dos fundadores da Universidade da Família, e ele considera que um dos grandes problemas que aconteceu foi uma visão sobre família assim, que quase que extrapola. E normalmente quem fala muito que cuida da família, e quando ele fala que cuida da família, ele coloca isso como se o grande problema de cuidar da família fosse a edificação da igreja. Normalmente você vai perceber que essa família depois entra em ruína, porque não tem como separar uma família bem edificada da vida da igreja, da vida do corpo. Nós sabemos que existem equívocos na edificação da igreja que devem ser corrigidas. Entretanto, nós precisamos entender que precisamos alinhar os equívocos, mas continuar no alvo correto. Amém? Então a igreja é um projeto muito sério. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem, criou para formar a sua igreja. Deus quis compartilhar a sua vida com o homem. Quando eu falo de vida, eu falo do tipo de vida de Deus. Deus vivia numa perfeita comunidade antes de existir todas as coisas. Deus já habitava e já coexistia numa perfeita comunidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus viu que isso era muito bom, e Deus, como é amor, Ele quis criar o homem para que o homem pudesse viver uma extensão daquilo que Deus já vivia na eternidade. E o que Deus vivia na eternidade é o projeto que Ele tem para nós hoje, esse projeto eterno de vida comunitária, que é a igreja. Né? A igreja virou muita coisa menos comunidade. E nós precisamos que ela deixe de ser muitas coisas que foram e se torne essa comunidade, nessa vida de mutualidade uns aos outros, cumprindo essa missão poderosa. Então o projeto de Deus ao criar o homem foi para isso, e nós precisamos então entender que esse é o propósito eterno de Deus. E algumas coisas são muito importantes. Nós precisamos tomar muito cuidado quando falamos da igreja. Ontem até na reunião lá com esses irmãos, com esses pastores, né? Muitas vezes nós queremos falar de algumas coisas que diz respeito às instituições, e nós acabamos não tendo sabedoria em tratar o que são coisas institucionais, que devem até ser confrontadas muitas vezes, são coisas que estão contra aquilo que Deus chama de edificação da igreja. Mas nós temos que tomar cuidado, por exemplo, com as crianças, com os filhos que estão criando um ambiente, que estão lá na sala da tua casa e estão ouvindo você falar da igreja. E ele não tem a maturidade para entender o que é instituição, o que é igreja, o que é corpo, o que é isso, o que é aquilo. E a grande realidade é que muitos pais têm perdido seus filhos. Filhos que não querem participar de nenhum tipo de comunhão, de congregar, de se comprometer com a vida da igreja, porque muitos pais foram imprudentes ao falar da igreja de forma indevida. E nós precisamos tomar cuidado. Amém? Amém. Ao falar da igreja, né? Outro princípio que nós precisamos entender em relação à igreja é que a igreja deve ser edificada não por um homem só,
mas pelo corpo, a igreja edificada pelo corpo. Então todos nós temos responsabilidades na edificação da igreja. E esse é um ponto que eu quero trabalhar bastante aqui nessa manhã. Então não é apenas o Adriano, sua família, que tem responsabilidade na edificação dessa comunidade. Todos nós que participamos dessa comunidade, nós temos uma responsabilidade diante de Deus em relação a essa comunidade, em relação àquilo que Ele nos chamou para fazermos. E uma coisa que, se você ler a Bíblia no Novo Testamento, que nós precisamos entender, é que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Irmãos, aquele texto que dizem lá em 1 João que o perfeito amor lança fora todo medo. Se você pegar aquele contexto daquele texto, o entendimento que eu tenho, e tenho concordância com outros homens de Deus, e aqui eu vou falar um princípio interessante que eu vi ontem, eu achei muito forte esse princípio. Todo ser humano é desequilibrado. Todos nós somos desequilibrados. E por isso que nós precisamos do corpo para nos equilibrar. Então uma coisa que eu aprendi durante os últimos anos e reforçou muito, ninguém faz teologia sozinho. É necessário que você seja humilde e submeta os teus ensinos, seus conhecimentos a um colegiado de irmãos maduros, até para que você, uma vez eu falei para o irmão, se você crê tanto que aquilo que você está crendo é a realidade, é a verdade, por que você não submete isso aos irmãos, a um colegiado de irmãos, para que humildemente possamos estudar juntos determinados assuntos? Porque, irmãos, nós estamos hoje, com o advento da internet. A internet é muito bom, mas a grande realidade é que existe um fato prático, que a vida da igreja nós estamos vivendo com essa comunidade. Então é importante que aquilo que eu vou observando, ninguém aqui proíbe ninguém de ver materiais, mas é importante que nós possamos ter a humildade, o reconhecimento que existem irmãos que Deus colocou na nossa vida, que são irmãos reais. Então assim, o mundo virtual é muito legal, mas eu já investi muito na internet, mas nos últimos anos eu perdi um pouco o interesse pela internet, porque a internet, ela é uma bênção, é uma grande ferramenta de edificação, nós estamos gravando, transmitindo, isso ajuda muito. Mas às vezes ela te engana, porque você vive tanto no mundo virtual que esquece que existe um mundo real. Então existe toda a igreja universal, que é a igreja que é a junção de todos os santos, de todas as épocas, e muitas pessoas eles só amam essa igreja universal de todos os santos, de todas as épocas, mas eles têm dificuldade de amar a igreja prática, a igreja real, que é a comunidade que Deus te insere. Então a comunidade que Deus nos insere é a forma prática que nós vivemos a igreja, colocarmos em prática esses valores. Então assim, eu posso admirar muitos irmãos na internet, aprendo com muitos deles, mas tem aqueles irmãos reais que têm a condição de, ao perceberem algo em mim, colaborar comigo, me exortando, trazendo um certo pensamento, alguns versículos para cooperar com aquilo que eu estou construindo de pensamento, de teologia, de crença, Então é muito importante esse mundo real, Porque o mundo virtual, a igreja virtual não vai ser a igreja que vai comparecer no dia do seu problema conjugal, a igreja virtual não vai comparecer no seu velório, a igreja virtual não vai conseguir orar com você no dia que você está passando por um momento de dificuldade de saúde. Você precisa da igreja real, da igreja que você se relaciona, que sabe o seu nome, você sabe o nome das pessoas que se relacionam com você. Então isso é muito importante, É notório que sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, Parece que a casa do vizinho sempre está melhor do que a nossa, mas a grande realidade é que a casa e as pessoas que nos amam são aquelas que tem o amor real, é aquela que nós conhecemos, aquela que convive conosco, que está disposto até a suportar algumas coisas na nossa vida. Então isso é muito importante, Então nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, esse é um fato real, para responder sobre o quê? Sobre a graça que recebemos. Nós recebemos uma graça de Deus, e nós vamos ter que responder por essa graça que recebemos. Aqueles que dizem ter maior compreensão da graça que receberam serão mais cobrados, porque receberam tal compreensão do Senhor. Então nós precisamos ter temor, que diz respeito muito ao que nós vamos receber do Senhor e aquilo que nós vamos ser julgados, não para condenação eterna, mas diz respeito à edificação da igreja do Senhor. Então isso é um ponto muito importante das nossas vidas que nós temos que estar atentos, E é muito importante também que todos aqueles que trabalham nesse santo projeto de Deus, que é a edificação da sua igreja, eles também receberão do Senhor uma recompensa. Amém.
Nós não temos exatidão do que seria essa recompensa, nós não entendemos tudo sobre essas coisas. E mesmo vendo grandes estudiosos da vida, existem divergências, mas o fato é que Deus vai recompensar. E eu sempre creio que Deus, quando faz alguma coisa, faz muito melhor do que nós podemos imaginar. Amém. Então eu não sei exatamente o que Ele vai fazer, mas eu sei que é muito melhor do que eu posso imaginar. Amém? Amém. Isso, irmãos, tem guiado a minha vida em todos esses anos. Porque eu sempre fui envolvido com a igreja, né? Eu não sei exatamente, não sei exatamente quando eu comecei a me envolver com a igreja do ponto de vista da minha idade, porque o meu pai converteu, acho que quando eu tinha poucos anos de vida. Mas depois daquilo ali, eu sempre me envolvi com a igreja, mas de forma mais clara, né? Ali quando eu tinha mais ou menos, acho que perto dos 20 anos, que eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde eu fui chamado por Deus para um ministério. Depois daquilo lá, pela graça de Deus, nunca mais parei, né? Ontem foi interessante que eu recebi uma palavra do meu irmão, né? E foi uma palavra que bateu muito mesmo. Ele falou, você não parou com as suas responsabilidades, com aquilo que Deus colocou na sua mão, por sua fé e sua fidelidade ao Senhor. Que a grande realidade, por exemplo, no ano passado para mim, foi vocês pegaram o Cleverson na versão assim, vivendo na versão de maior aprovação, porque receber um diagnóstico médico de deficiência física é muito pesado para você receber. Então eu só continuei, né, no ano passado, pela graça de Deus, porque por entender que eu precisava permanecer, eu precisava dessa resposta. Essa era a hora de eu dar a resposta. Mas o processo normal, e por entender a responsabilidade com a igreja e do Senhor Jesus, que para mim é uma coisa muito séria. Escandalizar as ovelhas do Senhor, corromper as ovelhas do Senhor, é muito sério. Meu irmão, se você não tem consciência do que vai falar, se isso vai produzir edificação, melhor não falar. Porque é muito sério. Você sabe que o pior não é aquele que ensina errado, mas aquele que aprende errado. Porque aquele que aprende errado, imagina que aquele que ensinou estava ensinando certo. Você talvez ensinou errado e estava na dúvida. Depois você continuou estudando e conseguiu reorganizar seus pensamentos. Mas a pessoa que aprendeu errado com você, isso pode ser um grande problema para aquela pessoa. Então, o ano passado foi muito difícil para mim permanecer em São Paulo até onde permaneci e continuar com as coisas que eu fazia, mas foi por causa desse temor no coração em saber que eu fui chamado para fazer algo, eu não tinha o direito de desistir naquele momento. Então isso é uma coisa muito importante. Então, igreja é algo sério, edificar igreja é algo sério. Não tem ninguém que não foi chamado para esse projeto, não tem ninguém. Você pode achar que não foi chamado para ser um pastor, um presbítero, mas você foi chamado para edificar a igreja. E cada um vai responder pela graça que recebeu do Senhor. E nós podemos encontrar aqui na palavra de Deus, no livro de Colossenses, nós podemos encontrar essa igreja e nós podemos encontrar ali alguns princípios dessa igreja, que são princípios que são aplicáveis para nós hoje e que devem fazer parte dessa comunidade, que não podem faltar nessa comunidade. Porque a grande realidade é o seguinte, irmãos, não adianta nós só ficarmos tacando pedra nas instituições. Não, esse não foi o nosso chamado, de tacar pedra nas instituições. Um dia eu fui com o Alexandre Parreira visitar uma comunidade aqui em São Paulo. E chegando lá nessa reunião da comunidade, o que eu percebi era irmãos criticando um determinado irmão que queria evangelizar. Não, porque nós não temos que evangelizar agora, porque essa massificação, porque não sei o quê. Eu não encontro um texto no Novo Testamento que me permita proibir alguém ou desincentivar alguém ao evangelismo. Paulo fala, nem que seja por torpe ganância, tem que ser pregado. Muitas pessoas convertem igrejas como a Universal e depois têm o privilégio de, pelo Espírito Santo, sair de lá. Mas tiveram uma experiência inicial de salvação, porque eles são incansáveis. Se você encontrar eles, você vai encontrar uma porta aberta, você vai encontrar alguém com um jornalzinho, e você vai encontrar muitos irmãos lá, simples e fiéis a Deus, naquilo que eles aprenderam, na luz que eles têm. Mas são incansáveis. Nos presídios, quando você fala com pessoas que trabalham nessa área, você vai saber que sempre vai ter alguém da Universal envolvido no presídio, nas favelas. Então, muitas vezes, nós se tornamos aquelas pessoas, e quando nós estamos muito desocupados, nós temos tempo de muito e criticar muito.
Porque eu estou com um tempo aqui só para observar a obra que o outro está edificando, mas eu não estou envolvido na obra que eu deveria estar. Então nós não fomos chamados só para ficar aqui, né, tentando atacar pedra naquilo que os outros estão fazendo, mas nós fomos chamados por Deus para responder, né? Eu aprendi uma coisa, muitos irmãos passaram pela experiência negativa de ter saído de algum tipo de denominação, e lá naquela denominação depois você, parece que teus amigos tiveram uma amnésia, da noite para o dia esqueceram o seu nome e a cidade onde você estava falando. Você foi esquecido. Agora, qual que é a questão? Isso você não tem nada a ver com isso. A única coisa que eu e você podemos fazer é que quando isso acontecer conosco, a gente faça diferente. Amém, amém. Nós não temos como ficar controlando o comportamento dos outros, nós só temos como dar a resposta certa quando chegar a nossa vez. Eu tive uma situação lá em Curitiba que doeu para mim, foi muito difícil. O ano retrasado, quando eu vim para São Paulo, no mês de agosto, um irmão muito precioso lá em Curitiba, ele 30 dias depois que eu saí de Curitiba, ele ficou responsável lá no meu lugar, o irmão mais velho que tinha. Ele resolveu sair da igreja. 30 dias depois que eu estava aqui. Aquilo lá para mim foi muito ruim, por quê? Porque, puxa, por que não me avisou antes? Aí eu falei, respirei fundo, falei, agora é minha oportunidade. Como que eu vou lidar com esse irmão? Porque o processo normal seria, quando eu tenho uma relação só institucional, então eu vou cortar essa relação porque, poxa, ainda mais ele abandonou a igreja na hora que a igreja precisava dele. Eu falei, agora eu tenho a oportunidade de não ser apenas aquele que criticou as instituições, mas responder corretamente com esse irmão. E o que eu fiz de maneira bem prática? Eu pensei, eu vou manter a mesma frequência que eu falava com ele antes, eu vou falar com ele agora. Eu vou alimentar esse relacionamento. Fomos indo. Alguns assuntos a gente não tocava no momento porque eu não percebi que era o momento de se tocar naquele tipo de assunto. E fomos percebendo. O resultado é que depois que eu retornei a Curitiba, ele é uma das casas que eu mais frequento lá em Curitiba. Ele não voltou para a nossa comunidade, inclusive na última vez, ele esteve aqui conosco na última reunião geral da Mosaic em São Paulo, esteve o Yuri, que morou lá, e ficou na casa do Adriano. Ele é uma das casas que eu mais frequento, e toda sexta-feira ele continua lá com a comunidade que ele está pastoreando, e funciona na casa dele, e toda sexta-feira ele ora lá no nosso prédio. Porque ele fazia oração 2 vezes na semana ali no bairro. Eu falei, Yuri, tu quer vir orar conosco toda sexta-feira? Então toda sexta-feira vem ele, vem a esposa, vem o Henrique, vem a Carliane, que inclusive é minha prima, vem mais alguns irmãos, inclusive o Guto, que faz louvor, que esteve conosco a última vez também, que vai fazer o louvor lá em Curitiba hoje, inclusive lá conosco. Então o que acontece? Eu tive uma oportunidade de dar uma resposta e graças a Deus dei a resposta certa. Amém. Já observou que nós também falamos, o fulano nunca mais falou comigo, mas você tentou falar com o fulano? Será que você tentou mesmo? Você perseverou? Ou simplesmente você ficou passivamente esperando? Vamos ver quando esse irmão agora vai me mandar uma mensagem. Ele também está lá com o braço cruzado esperando. Vamos ver quando que esse fulano vai me mandar uma mensagem. Então, os dois estão esperando. O ciclo de morte não quebra enquanto alguém não resolve andar em amor. Pode ser que, graças a Deus, do outro lado, tinha um irmão também espiritual que queria responder a Deus. E a coisa deu certo. Pode ser que não daria, no sentido da forma que aconteceu. Mas isso é uma coisa muito importante, irmãos. Então, quando nós olhamos para o texto aqui que nós vamos ler, nós vamos encontrar alguns princípios nessa igreja. Você pode abrir em Colossenses capítulo 1 aí. Colossenses, capítulo 1, vamos lá. A partir do verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós.
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessando de orar por vós, de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, também o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então aqui, irmãos, nós encontramos alguns princípios de Paulo falando sobre essa igreja, que são coisas que nos dão norte, nos dão alguns fundamentos que nós precisamos observar na obra que nós estamos edificando. E o que eu queria concluir do raciocínio anterior é o seguinte, irmãos: eu creio que a resposta nossa diante da palavra de Deus, ou até melhor, a resposta individual de cada um, que vai determinar o resultado da comunidade que nós participamos. É claro que uma comunidade que se envolve ativamente na causa do Evangelho, ela vai ser uma comunidade que vai crescer mais do que uma comunidade de pessoas que não são tão comprometidas com a causa do Evangelho. Então é importante, né, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Mas Deus que dá o crescimento, ok. Mas lá não está negando que existe alguém que planta e alguém que rega. Então o que nós temos tentado trabalhar, né, nós estamos seguindo aí um grupo de mentoria de pastores que foi iniciado pelo pastor Marcelo, e nós estamos perseverando com esses irmãos, para sair de um estágio de gente só crítica, machucada, ferida, que está com a pedra na mão, atacando as denominações, para um estágio de alguém, de uma igreja que realmente responde, de uma igreja que realmente vive, de um povo realmente que é uma resposta de Deus para essa geração, e não apenas críticos das denominações. E nós estamos buscando esse tipo de igreja realmente que flua. Amém? Amém. Então vamos entender aqui alguns princípios. Esses princípios que nós encontramos nessa igreja aqui, é muito importante nós entender que esses princípios que nós encontramos aqui na igreja transcende o tempo e o local. Tudo o que fez a igreja em Colossos avançar pode ser repetido hoje. E tudo que fez a igreja de Colossos avançar pode acontecer em qualquer igreja, em qualquer país. Basta nós termos um coração que responde. Primeiro princípio que nós observamos nessa igreja aqui, e eu vou repetir, irmãos, é muito importante isso. Ano passado, antes de ir embora para Curitiba, eu preguei: nós estamos em construção. E nós continuamos em construção. E a grande realidade é o seguinte: numa construção, você contrata uma equipe. Meu irmão estava construindo uma casa lá na praia e tinha uma equipe. Para que aquela casa tenha o resultado que ela teve hoje, ela precisa, o resultado que aquela casa tem hoje, está acabada, pintada, toda a reforma, é o resultado da participação das pessoas que estavam envolvidas naquela construção. Então, por exemplo, se o engenheiro fizesse o projeto errado, de alguma maneira errasse na fundação, nós já teríamos um resultado comprometido. Então, assim, nós tivemos ali, depois da hora que fomos usar aquela casa, teve alguns problemas naquela casa, que foram resolvidos, porque aquela edificação teve que ser testada. Então, isso é muito importante. Então, o que acontece? O resultado da nossa comunidade aqui Sul Diadema é o resultado da tua resposta individual. Então, eu quero tirar do nível macro e trazer para você, para a resposta que você está dando. Porque se você der a resposta correta,
Se o outro irmão do lado resolver dar a resposta correta, todos derem a resposta correta, o resultado dessa comunidade aqui ele é muito poderoso. E qual vai ser a glória dessa comunidade? A glória vem para quem? Para Jesus. Mas, irmãos, essa comunidade que pode ser muito poderosa, muito prevalecente, mas ainda ela pode não alcançar o máximo do potencial que Deus tinha se algum dos irmãos falhar na sua missão. Amém. Porque é um corpo, é uma edificação. Então eu posso ter naquela casa a melhor parte de encanamento, mas se o pintor for lá e não caprichar na pintura, vai comprometer o resultado da edificação. Então isso é muito importante, né? Verdade. E o que nós observamos aqui nessa comunidade? Que o resultado individual construiu uma igreja de forma coletiva. Eles eram cheios de fé em Jesus Cristo. Cheio de fé em Jesus Cristo. Tem comunidade, irmãos, que é muito vulnerável, porque não são irmãos cheios de fé em Jesus Cristo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Essa vossa fé fala primeiro da fé inicial de todo cristão, a fé que produz a salvação. Amém? Amém. Todos na igreja confiavam na morte de Cristo na cruz como motivo para a sua aceitação diante de Deus e para uma vida vitoriosa. Esses irmãos tinham uma fé em Jesus Cristo. Você sabe que tem comunidades que não são formadas só por pessoas que têm fé em Jesus Cristo. Porque se a comunidade tem uma boa estrutura, tem pessoas legais de se relacionar, tem pessoas que estão na comunidade porque gostam da estrutura, porque gostam da reunião de jovens, porque gostam dos jovens que tem na igreja, porque gostam até do pastor. Mas não necessariamente aquela comunidade tem uma fé em Jesus Cristo. Todos os irmãos ali têm uma fé em Jesus Cristo. Não significa que todos tiveram uma experiência com Jesus. E aqui fala que eles tinham uma fé em Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito poderosa. Amém? Amém. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Ali eles criam no nome de Jesus, na obra de Jesus, e por isso eram salvos. Agora, sobre fé, nós temos algumas coisas que nós poderíamos destacar aqui. A Bíblia fala muito sobre fé, e eu vejo que um dos grandes problemas hoje de um povo da graça, um povo que fala muito da graça e que não fala da fé. Por quê? A graça só pode ser acessada mediante a fé. E Hebreus fala que nós entramos no descanso de Deus quando nós misturamos o Evangelho, ou seja, a palavra, com a fé, até que ela se torne uma só unidade no nosso coração indivisível. É a fé que traz a prática da graça, é ela que ela materializa, manifesta, torna palpável, visível, prático e real. Não uma pseudo experiência com Deus, mas ela se torna algo real. Então nós podemos ver aqui, a Bíblia fala muito sobre fé. Eu coloquei algumas coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é um ponto muito importante. Outra coisa, a Bíblia elogia alguns tipos de fé. Jesus mesmo foi alguém que relacionou muito e tratou muito a questão da fé. Jesus foi muito duro com a incredulidade. Nós sempre achamos que nós temos razão para algumas respostas que nós damos, principalmente hoje uma igreja muito psicológica. Mas Jesus, ele não dava muita moleza, Jesus não dava espaço para a incredulidade, Jesus confrontava a incredulidade. Jesus não era do mimimi, Jesus não era da turma do mimimi. Você me entende, meu irmão, você me entende. O Jesus não era muito só que você me entende. Jesus era muito firme em relação a qualquer manifestação de incredulidade do coração. Então nós podemos observar elogios da fé, Jesus fazendo elogios da fé, mas Jesus também falando homens de pouca fé, de pequenas fé. Jesus confrontando um tipo de fé fraca, pequena, infantilizada. Mas uma coisa muito importante que nós temos que tomar cuidado com a pseudo-fé. Uma pseudo-fé. E eu encontro muito esse questionamento sobre a pseudo-fé no livro de Tiago. Tiago é um livro que confronta muito uma pseudo-fé, uma suposta fé, mas que não se manifesta em transformação, não se manifesta em frutos. E aqui nós podemos observar, por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo, eu gosto muito desse texto, né, e muitos se perdem em relação a esse texto, mas Tiago capítulo 2, versículo 14, ele faz aqui uma indagação muito forte. Meus irmãos, qual é o proveito? Que proveito tem isso? Se alguém disser que tem fé,
eu sou o povo da fé, mas não tiver obras, por acaso, pode semelhante fé salvá-lo? Que indagação forte, né? Muitos aqui querem usar o texto para dizer que a salvação não é apenas pela graça, mediante a fé, mas aqui a salvação é pelas obras. Muitos acham que Paulo e Tiago estão num conflito aqui teológico muito forte, mas o que Tiago está fazendo, Paulo sempre reafirmando Paulo, porque Paulo sempre ensinou que a salvação era pela graça mediante a fé. E Tiago está questionando uma pseudo-fé. E de fato, esse tipo de fé que não produz, que não tem frutos, por acaso, tal fé pode salvá-lo? Ou seja, fé não pode ser um discurso apenas. Uma fé genuína em Cristo Jesus, na graça de Deus, é uma fé transformadora, impactante, realizadora. Não tem como. É por isso que não tem como, né? Alguém que diz que crê no Senhor Jesus, que nasceu de novo, e nós não observarmos um fruto da salvação. Então a fé, aqui Tiago está questionando uma pseudo-fé, uma fé apenas intelectualizada. Muita gente, irmãos, tem todo o discurso do Evangelho, ele sabe a teologia de forma, ele sabe todo o credo cristão, mas ele não tem a prática, ele não tem o fluir, não tem frutos desse Evangelho. É a mesma coisa, uma pseudo-experiência com o Espírito Santo, que apenas o cara cai. Ele vive caindo, mas sempre que ele levanta, ele não levanta melhor. Uma vez até foi engraçado, nós fizemos com um evangelista que tem lá em Curitiba, o Hernani Santos, não sei se alguém já viu ele na internet. Então, ele é de Curitiba, e a gente fez uma semana lá evangelística, ele tinha uma missão, e o jovem lá dessa missão vinha evangelizar lá nas ruas e tal. E tinha uma irmã da nossa igreja que aí eles oravam, e o povo estava caindo, isso é tudo uma bênção, é gostoso, né? E aí uma irmã, na hora de evangelizar, ela ficou caída e passou uma hora, passou mais um tempo. Eu falei, essa irmã não vai levantar não. Eu fui lá para ela, meu jeitinho prático, irmã, agora é hora de levantar, evangelismo agora, tá? Peguei a mão dela e falei, agora vamos para a rua. Vamos para a rua. Vai ficar só deitado? Mas vamos, né? Vai gostoso ainda, né? Tá uma delícia, né? Mas vamos para a rua, vamos fazer um evangelismo aí. Tá bem? Então, assim, nós não podemos transformar o Espírito Santo só no misticismo. Porque a Bíblia fala no livro de Gálatas tem o fruto do Espírito. E não diz que o fruto do Espírito lá é cair. Não está dizendo lá, cair pode ser legal, pode acontecer, mas não está dizendo que é o fruto, mas está dizendo que lá o fruto do Espírito é amor. Então alguém pode dizer que tem um relacionamento muito poderoso com Deus e está odiando as pessoas? Alguém pode dizer que está cheio do Espírito Santo e não tem fidelidade? Porque o fruto do Espírito é fidelidade. Então eu tenho o direito de questionar a sua experiência com Deus se não tem frutos. E é interessante, irmãos, que a Bíblia, se você ler as cartas pastorais, são questionamento de pessoas que falaram que tiveram determinada experiência com Deus, mas que não estão manifestando frutos. E um exemplo, 1 João diz, você diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que você vê. Ou seja, está dizendo, não tem como, está incompatível. 1 João fala, quem diz que é justo, anda em justiça. Aí você pode dizer, não, a justiça não é pela fé em Jesus Cristo, sim, eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. Mas se eu verdadeiramente creio que eu me tornei justo, nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, é impossível permanecer numa vida que eu vivia antes. Eu posso não estar ainda na estatura de Cristo, mas as pessoas vão perceber o avanço. E à medida que eu medito na justiça, eu declaro a justiça, eu vou crescendo em justiça, e não em iniquidade. Por isso que o Evangelho, o Novo Testamento, a graça de Deus, não é um rebaixamento do padrão moral de Deus. Deus não se nivelou para baixo, Deus não baixou o seu padrão para encaixar o homem. Deus é que colocou o homem no padrão dele.
Está entendendo? Então, isso é uma coisa muito poderosa. Então, não podemos ter uma pseudo-fé. Amém? Esses irmãos eram cheios de fé, fé real, fé prática. Toda fé genuína vai produzir frutos. Toda fé genuína é confiante e fiel. Você sabe que é muito difícil traduzir do grego a palavra original no grego. Traduzir para o português é muito difícil quando diz respeito e usar a palavra fé. E fica uma coisa assim muito fé, o que é fé? Mas basicamente fé tem dois aspectos: confiança e fidelidade. Confiança e fidelidade. Isso é uma coisa que você grava. Não é autoconfiança, é confiança. Os coaches, que é uma benção essa profissão, né? Ajuda muita gente. Mas tem uma diferença. O coach normalmente vai te trabalhar autoconfiança. Você vai chegar no máximo de si mesmo. O Evangelho vai te convidar a chegar no fim de si mesmo, para receber tudo do Senhor. Aleluia. Não é autoconfiança, é confiança em Deus. É diferente. Autoconfiança é eu confiar em mim mesmo. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu vou para frente. E funciona. Sabia que é melhor alguém com pensamento positivo do que negativo? Então, assim, se você não quer viver em fé, pelo menos entre na turma do pensamento positivo. Vai ser melhor do que o pensamento negativo. Se quer confiar em Deus, pelo menos confia em você. Pelo menos. Porque não confiar em nada é ruim. Não, é verdade. Eu já falei, irmão, se você não quer confiar em Deus, confie em você. Pelo menos se esforce para confiar no máximo que você vai conseguir viver na vida. O pior é o negativo, né? Mas você sabe que o negativo, como disse o Luiz Hermínio, não é tão ruim. Ele também ajuda. Porque o negativista, ele vai fazer o quê? Quando você faz o avião, ele faz o paraquedas. Então tem espaço também para o negativista dar uma força para nós, entendeu? Não tem espaço, né? Vamos para frente. Você faz de louco. Você sabe que fé não é só para nós acessarmos os benefícios do Evangelho, mas coisas que o Evangelho traz para nós que não são necessariamente benefícios. Por exemplo, a fé não é só para você conquistar um carro novo, comprar alguma coisa que você quer. Graças a Deus eu tive fé e estou aqui nesse restaurante hoje. Não, a fé também é para você não negar Jesus quando você foi perseguido pelo nome dele. Tem uma irmã lá em Curitiba que depois dela converter, a família dela é espírita, faz 7 anos que o filho dela não fala com ela. A fé genuína é para que ela seja fiel enquanto o filho dela não quer falar com ela por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então muitos imaginam que a fé é só para a gente passar momentos bons. Eu vou acessar aqui, eu estou trazendo agora aqui, porque eu sou filho de Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu estou trazendo aqui o restaurante lá de Curitiba até o Grilo. Vem a picanha, né? Toninho da picanha. Eu chamo, eu declaro, eu conquisto, eu tomo posse. Vem a Toninho da picanha, pá. É o contrário, né? É o contrário, porque Jesus lavou os pés dos discípulos dele, né? É o contrário da humildade de Jesus, né? Amém. Então, assim, a fé também está ligada a você poder suportar as dificuldades que virão por você ter crido em Jesus. Isso é uma coisa muito importante. Amém? Amém. Vamos avançar aqui. Segundo aspecto aqui, vamos só dar uma finalização no primeiro aspecto. Então, para uma igreja avançar, todos têm que estar cheios de fé no Senhor Jesus. Amém? Então, existe uma fé inicial para a salvação, mas é preciso que nós possamos avançar para os novos níveis de fé. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu creio, irmãos, que pelo menos nós sabemos que nós não somos idólatras de prédio, mas nós sabemos que somos uma estrutura. Está claro aqui, não é? Sabe que nós temos fé que nós podemos nos unir para ter uma estrutura? Amém. Que o que eu tenho visto é muito crente falar, não, eu não quero investir em estrutura, mas você gosta de visitar umas estruturas bonitinhas de vez em quando, né? Tirar uma fotinha. Porque alguém que não concorda com a estrutura nunca deveria sentar no prédio de alguma igreja no mundo. Que se você não concorda, seja pelo menos coerente. Mas se você gosta, quem não gosta, né, de sentar, de ter uma programação para o seu filho poder participar de uma reunião legal, ter um som bacana, né? Será que nós vamos só para as casas porque nós acreditamos que o evangelho deve ser e a comunhão da igreja deve ser só nas casas, ou porque nós somos avarentos que não queremos pagar um lugar para nós usar? Qual será a resposta que nós vamos dar? Nós somos realmente alguém que, vou repetir, alguém que acredita que não precisa de uma estrutura, que não precisa de um local para reunir todos. Eu estava falando com os irmãos lá, eu acredito que precisa. Hoje eu acredito que precisa. Bem utilizado é uma bênção, como vocês têm utilizado. Então, que tipo de comunidade? Nós vamos crescer em fé ao ponto de nós conseguirmos tirar um pouquinho do nosso recurso para termos essa estrutura, ou nós vamos ficar com um discursinho bonito? Não, nós vamos ajudar a cuidar dos viúvos, os viúvos cuidar dos órfãos. Não cobramos nem um pirulito do cara que no semáforo. Então, assim, nós precisamos avançar em fé, né? Avançar em fé para fluir no poder de Deus. Então, uma igreja que avança não é constituída apenas de pessoas que foram salvas pela fé, mas homens e mulheres que vivem pela fé. Amém? Amém. Vamos avançar. O segundo aspecto dessa igreja, então, eles eram cheios de fé no Senhor Jesus. É muito bom ver um povo, né, usado e prático, uma fé que não fala prática. Gosto muito dessa expressão que sempre o pastor Marcelo usava no final da pregação. Eu vou jogar a batata quente no teu copo. Ou seja, ele é prático na resposta em relação à mensagem. Segundo aspecto, plenos de amor para com todos os santos. Plenos de amor. Olha que coisa linda, né? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos. Olha, isso aí aquela comunidade é cheia de fé no Senhor Jesus. Mas o que ouviram mais sobre essa comunidade? Fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A igreja aqui, irmãos, era uma igreja amorosa. E no verso 8 diz que o amor era no Espírito. Amor no Espírito. Sobre o amor, eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiro, para nós compartilharmos o amor de Deus, nós precisamos receber o amor de Deus. Eu já contei para os irmãos, alguns já sabem, eu fui uma vez em Santarém porque eu queria ter uma experiência, porque eu achava o pastor Eli muito amoroso, eu queria ter uma experiência com o amor de Deus, no sentido de ser amoroso como ele era. E o que acontece? Lá no meio daqueles eventos, daquela cidade, muito impactante a visita lá, uma cidade pequena, tem 200 mil habitantes, na época tinha 70 mil que era da mesma igreja. Então essa é uma coisa bem impactante. Na pesquisa, no final do evento que eu fui, a prefeitura estava lá fazendo uma pesquisa. O que faria você voltar a Santarém? Eu falei, a igreja. Eu voltaria só por causa da igreja. Que nem na rua da prefeitura tinha asfalto. Eles estavam fazendo uma licitação ainda lá para conseguir. Mas depois eu descobri que aquilo que eu estava buscando eu já tinha. Porque o texto bíblico diz que o amor de Deus já foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Então eu precisaria avançar e andar em fé, porque o amor não é um sentimento. É um caminho que eu estou entrando. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas algumas coisas que nós percebemos, então eu preciso pela fé crer que eu recebi esse amor, que Deus demonstrou esse amor por mim, que esse amor é real, disponível para mim. Porque Deus não pede para você dar nada para ninguém que Ele não tenha te dado. Por isso sempre é pela graça. Agora, o amor é um sinal de maturidade. Paulo, em 1 Coríntios, quando fala de amor, no final ele fala que o deixar de ser menino para Paulo é andar em amor. Então, o amor é um sinal de maturidade. Outra coisa importante sobre o amor, que é um grande problema que nós temos que tomar muito cuidado quando se fala de amor. Nas relações humanas, ele deve ser dado e nunca cobrado.
Faça um lema nessa comunidade aqui, ninguém cobra amor, aqui só amamos. Não existe no Novo Testamento nenhum lugar que te dê base para você cobrar o amor. Mas a Bíblia fala, ninguém dê mais coisa alguma, a não ser o amor. Eu sempre estou devendo amor para você, mas nunca estou cobrando amor de você. Porque começa a virar um câncer na igreja. Vocês falam que amam, mas onde está o amor? Vocês falam que amam. Aí fica aquele monte de gente esperando que o outro o ame. Você gostaria que essa igreja visitasse muito? Começa a visitar. Quantas visitas você fez desde que você está reclamando que não visita? Nós somos a resposta para as nossas críticas. Muitas vezes Deus coloca assim uma indignação no nosso coração. Por que isso não está acontecendo? Aí Ele está dizendo isso para você fazer. Alô, acorda, é você. Vai firme. Amém? Então não cobre amor, irmãos. Eu aprendi assim, não cobre amor. Não cobre amor de ninguém. Amém? Devido a um forte ataque do diabo para deturpar o que é amor, precisamos ressignificar o amor novamente pela palavra, em 1 Coríntios capítulo 13, pela própria vida de Jesus. Amém? Amém. Então, o problema é que o amor hoje está um pouco problemático, essa palavra amor, porque você tem o amor da Globo, você tem o amor da internet, você tem o amor de alguns pregadores libertinos, mas o amor é uma coisa muito séria. E você pode, deveria começar a ler 1 Coríntios capítulo 13 e meditar nisso, meditar nisso, meditar nisso, meditar nisso, até que isso entre no teu coração. Amém? Amém. Para que você não viva achando que está vivendo no amor bíblico, você está vivendo no amor que não é bíblico. E normalmente o amor desta sociedade é um amor promíscuo. Um amor promíscuo. Nós estamos chegando num ponto que a qualquer expressão de amor está valendo. O Evangelho não é bem assim. Se eu tenho um sentimento por outra pessoa, está valendo. Não é assim no Evangelho. Não é assim na palavra de Deus. Não está valendo tudo em nome do amor. Porque esse não é o verdadeiro amor. Amém? O verdadeiro amor não se ensina a verdade. Sim. Então ele é um caminho, não um sentimento. Se ele é um caminho, ele guia as nossas decisões. Toda vez que eu vou decidir, eu preciso saber, eu estou andando no caminho do amor? Por exemplo, o amor não busca seus próprios interesses. Normalmente, como que você faz para escolher uma comunidade para você fazer parte? Deixa eu ver se a comunidade é legal, se ela tem uma estrutura boa para os meus filhos, se o pastor é legal. Já viu alguém procurar assim, eu quero andar aqui em Diadema, eu quero achar um lugar que eu posso mais servir, que mais está precisando de Chegar e já ganhar um mudo na mão. É ou não é? Nós estamos procurando o melhor lugar que possa nos servir. Então, Esse não é o fluxo do amor. Se alguém fala, vamos alugar um prédio aqui para a nossa comunidade, você vai querer o salão mais perto da tua casa. Mesmo que você esteja carro, você não vai falar assim, ó, Adriano, não estou falando de todos assim, estou te levando a pensar. Poxa, vamos alugar mais tal região, porque os irmãos lá não tem carro, nós temos carro, conseguimos deslocar para lá, é melhor. Então nós precisamos repensar se nós estamos vivendo todas as nossas decisões no caminho do amor. É um desafio para nós, amém? Amém. Precisamos internalizar o que é o amor, renovar, né? O que é o amor. E poder seguir o caminho do amor. O amor deve ser a força que nos move a fazer todas as coisas na nossa vida e na nossa comunidade de fé. Então, eu não deveria precisar de nenhuma força para me mover além do amor, para contribuir. Eu não deveria precisar de nada além do amor para me evangelizar. Irmão, será que nós temos o senso de urgência em relação ao evangelismo? Quantas pessoas morreram na pandemia? Quantas pessoas estão morrendo hoje? Será que essas pessoas estão tendo tempo para esperar nós sermos curados, nós lembrarmos as nossas feridas, nós arrumarmos as nossas teologias? Tem coisa que está tão prático que nós complicamos. Mas essa igreja era cheia de amor, primeiro, por todos os santos. E esse amor ia se espalhando. Amém? Então isso é muito importante. Outro ponto importante que nós observamos como fundamento, transbordante de esperança e vida.
por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então é muito importante que esses irmãos estavam cheios de esperança, porque a esperança, né, é o oxigênio da alma. A esperança é muito importante. E Paulo mostra que essa esperança para esses irmãos vinha da palavra da verdade. Quanto mais nós temos contato com a palavra, mais nós temos esperança. Aquilo renova o nosso coração. Aquilo traz sonhos para nós. Mas tem uma coisa importante em relação à esperança, que nos sustenta na hora da dificuldade, é a esperança que na eternidade. A esperança na eternidade. Eu tenho descoberto, irmãos, que a maior parte dos nossos sofrimentos são por nós não termos uma renovação de mente. E o que é uma renovação de mente? É a perspectiva de Deus sobre aquele fato. Então eu estou fazendo um confronto comigo mesmo. Eu estou fazendo um confronto comigo mesmo em relação à morte. Morte física. Porque Paulo, na verdade, quando nós olhamos para Paulo, nós olhamos alguém que gostaria de morrer. Não porque ele queria se matar, porque ele estava cansado da vida, não é por causa disso, porque ele sabia quem era o seu Senhor, quem era Jesus. E ele queria estar com Jesus. E observe que que eu tenho visto, não é uma coisa muito normal entre os cristãos mais. Se eu perguntar para você, você gostaria de morrer? Não, cara, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que... Muitos falam, eu tenho que fazer a obra, os mais espirituais falam, eu tenho que fazer a obra. Eu tenho muita coisa para fazer ainda, mas assim, primeiro, muitas vezes nós falamos porque nós estamos cometendo auto-engano. E segundo, irmãos, porque nós não temos aquele mesmo coração que Paulo tinha. E a mesma visão que Paulo tinha sobre a morte. Para Paulo, morrer era uma promoção. Tanto que quando algum irmão nosso, o Senhor leva ele, parece que para os crentes é uma vergonha, uma plena derrota que aconteceu para aquele irmão. Mas no processo de Deus concluir a obra dele em nós, ou ele vem nos arrebatar, ou ele tem que nos levar. Por quê? Para que nós deixamos o corpo corruptível para receber o corpo incorruptível. Faz parte do processo da promoção de Deus para o homem, nós temos que passar pela morte física ou arrebatamento. Eu tenho lidado com isso. Por quê? Porque cada dia mais os perigos da vida estão aí. Cada dia mais nós vamos ter que lidar com perseguições por causa do Evangelho. E se nós não temos a consciência correta sobre a morte, nós sempre vivemos em pânico quando nós estamos diante de qualquer possibilidade de morte. E eu tenho trabalhado meu coração e confrontado ele. Se eu tenho a verdadeira perspectiva sobre a eternidade que eu deveria ter. E eu descobri que não tenho ainda ao ponto que deveria ter. Eu estou trabalhando meu coração para ter a perspectiva correta. Ao ponto, se eu tenho que lidar com a morte, eu falo, obrigado, está chegando a minha promoção. E que o viver seja Cristo e que o morrer seja lucro. Amém? Então nós precisamos ter um coração esperançoso. E a Bíblia diz, se a nossa esperança é apenas para essa vida, nós somos o mais miserável dos homens. Nós poderíamos pensar sobre a Ludmila Febre, coitada da nossa irmã. Porque se nós temos a perspectiva errada, nós ficamos com pena, porque se a esperança dela era só para essa vida, ela morreu por câncer. O que valeu para ela então confessar o nome do Senhor, se a esperança dela era só para ser curada nessa vida? Mas a grande realidade é que agora ela está numa situação muito, muito melhor, incomparavelmente melhor do que nós. Então a esperança ela vai ser alimento para os dias de dificuldades, para nós permanecermos firmes. E a esperança também vai possibilitar nós termos sonhos do Senhor para a nossa vida nesse tempo. E esse povo era cheio de esperança. Outro aspecto, irmãos, e aqui eu vou dar uma ênfase nesse último e depois eu vou passar só o outro, para nós concluirmos aqui a palavra. Eu acho que esse aqui é o ponto que move todos os outros. Se esse ponto aqui não estiver correto, os outros não vão funcionar. Cheios de revelação da graça de Deus. Cheios de revelação da graça de Deus. E chegou até vós, como também todo mundo,
em todo mundo. A mensagem estava se espalhando. Se a mensagem estava se espalhando, alguém estava pregando ela. Está produzindo fruto e crescendo, tal como aconteceu entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmãos, se tem alguém que já passou por alguns estágios de entendimento da graça de Deus, sou eu. Falo humildemente, mas também de forma confiante. Eu estava até testemunhando ontem para os irmãos lá sobre alguns cuidados que toda igreja, a maior transição que uma igreja vai ter que passar não é se é célula sem célula, com celulite ou sem celulite, né? De preferência sem celulite, as irmãs acham. Não é? É uma igreja sem celulite, né? Próxima apostila, apostolado. Mas a maior transição que eu vejo que as igrejas precisam passar é viver na graça de Deus. Mas é interessante aqui que o texto aqui está dizendo: entendestes a graça de Deus na verdade, entendestes. Ou seja, tem muita gente que pensa que entendeu a graça. E que quando nós olhamos aqui o contexto dessa igreja, era uma igreja abundante em frutos em todas as áreas. Por quê? Porque eles entenderam a graça. E o que nós observamos é muitos falando que entende a graça e tornando cada dia com uma vida mais estéril. Você não vê a santidade, você não vê intensidade no Senhor, você não vê amor pelo próximo. Não. Então, quando nós entendemos verdadeiramente a graça de Deus, nós vamos ter uma força capacitadora muito poderosa agindo em nós, que vai produzir fruto em todas as áreas. Certamente o seu cônjuge vai poder dizer que você é o melhor cônjuge. Certamente os seus irmãos que convivem com você, os cristãos irmãos, vão dizer que você se tornou um irmão mais participativo, mais amoroso, mais fiel, né? Mais crente. Certamente a santidade do Senhor vai ser mais vista na sua vida. E aqui, nós podemos observar hoje alguns irmãos com a mentalidade, ou seja, eu sou um pecador tentando pela lei me santificar. Essa mentalidade religiosa. Eu me enxergo como um pecador e pelo meu esforço próprio, entendo a lei aqui como esforço próprio, eu estou tentando me santificar. Mas deixa eu colocar aqui, a santificação sempre é o alvo. Então, não tire a santificação do alvo. A santificação é o alvo. Amém? Então, alguém está tentando a santificação como? Eu sou um pecador, pelo meu próprio esforço, eu estou tentando andar em santificação. Tem outros que eu continuo me enxergando como pecador, não tenho problema nenhum de viver como pecador, porque eu acredito que eu tenho agora o amor de Deus. Então eu sou um pecador que quero continuar vivendo como pecador e encontrei como força para mim viver como pecador o amor de Deus e a graça de Deus. O autor de Hebreus fala que isso é ultrajar o Espírito da graça. E compara a seriedade disso, ações de Deus no Antigo Testamento muito severas para esse tipo de comportamento. Ou seja, eu uso o sangue de Jesus, Jesus morreu por quê? Pelo meu pecado. Jesus morreu para que eu possa continuar no pecado. Jesus morreu pelo meu pecado. Então ele morreu por alguma coisa que faz muito mal. Então ele morreu aquilo que custou a vida do Filho de Deus. Então eu não posso usar o sacrifício do Filho de Deus para continuar vivendo numa vida pelo qual o Filho de Deus teve que morrer por causa disso. Então uns estão tentando chegar na santificação pelo esforço próprio, outros estão usando a graça e o amor de Deus para continuarem no pecado, como se Deus tivesse baixado o seu padrão. Não. Nós temos um outro grupo, que são aqueles que entenderam a graça de Deus e se reposicionaram na sua identidade. São os santos que andam em santificação.
Eles entenderam a sua nova posição em Cristo. Eles assumiram sua nova posição em Cristo. Por quê? Num ambiente muito religioso se fala muito de pecado. Ontem nós entramos lá, o Guilherme participou, em um certo debate sobre confissão do pecado. O que acontece, irmãos? Se eu creio que sou um pecador, o que se espera de um pecador? Ele peca. Amém? Agora, o que se espera de um homem santo? Santidade. Então, em Cristo, pela graça de Deus, Ele nos reposicionou para que nós pudéssemos agora entrar num novo padrão de santos, justos. Amém? Nova criatura. 1 Pedro diz que Ele nos deu tudo para a vida e para a piedade. Então, baseado nesse novo entendimento, se eu creio realmente, o que é o fruto de alguém que crê que é justo? Justiça. O que é o fruto de alguém que crê que é santo? Santificação. Então o padrão, no Novo Testamento continua dizendo, seja santo, porque eu sou santo. Então não baixou o padrão, mas agora você recebeu a capacitação da graça de Deus para você viver num padrão que jamais você poderia viver sem a graça dele. Aleluia. Amém? Então, eu digo muito isso em Curitiba. Quem confessa justiça não vai precisar confessar pecado. Então, se eu trabalho minha identidade, se eu pego Romanos capítulo 6, quando Paulo vai ensinar a igreja como viver uma vida em santificação, ele fala, o versículo 5, né, ele fala, onde abundou a graça, capítulo 5, no último versículo, onde abundou a graça, não abundou o pecado, superabundou a graça. No versículo 6, que é o próximo, no capítulo 6, versículo 1. Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De maneira nenhuma. Diga assim, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Preste atenção, aí o texto diz, nós que morremos para o pecado, como viveremos no pecado? Então, mas aqui tem um problema, irmãos, tem uma questão. Primeiro convencimento de qualquer cidadão para que ele possa ter uma conversão genuína é a situação dele sem Deus. Ele precisa reconhecer que o problema não é o que ele faz, mas quem ele é. Ele é um problema ambulante. Ele é um problema de duas pernas. Como diz Paulo, miserável homem que sou. Essa é a situação do homem sem Deus. Ele precisa entender a gravidade do pecado. E é por isso que nós precisamos entender. Paulo deixou claro no livro de Gálatas que a lei foi dada para que avultasse o pecado. A lei foi dada para que aqueles religiosos daquela época que achavam que não tinham uma situação de pecado, eles pudessem entender o quanto que eles eram pecadores. Então a primeira coisa que alguém precisa entender para que haja uma conversão genuína, o quanto a pessoa é pecadora, o quanto a situação dela sem Deus é terrível, para que ela possa então dar valor ao amor e à graça de Deus. Amém. Amém. A graça de Deus não é para que você possa viver o pecado. A graça de Deus é para transformar o pecador em santo. Aleluia. Então, o que está acontecendo muito hoje? Eu vou te falar claramente, que Deus falou comigo claramente. Qual que é o sinal de um falso mestre? Ele pode ter o discurso mais bonito, ele pode falar 24 horas sobre Jesus, mas você vai pegar um detalhe na pregação dele. E o principal detalhe é se leva o corpo de Cristo para a libertinagem. Ele é um falso mestre. Ele está pregando outro evangelho. Pode ser o mais bonito que for, mas ele está pregando outro evangelho. E aqui nós temos na palavra de Deus, 2 Pedro fala muito forte, eu vou até ler esse texto aqui. Segundo Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Deixa eu falar um negócio. O falso não pode ser, para ser falso, não pode ser. Vamos imaginar aqui que eu sou um cara que quer me passar pelo Silvio Santos. E aí eu chego aqui, eu sou o Silvio Santos. Eu falei, que Silvio Santos, cara?
Então tem que. Então assim, não sou parecido, não tem a voz do Silvio Santos, não tem nada para tentar imitar o Silvio Santos. Ok? Então o falso, para ele ser falso, tem que ser muito parecido com o verdadeiro. A primeira coisa. Então tá. Os quais introduzirão dissolutamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Se alguém tiver outra versão que fale outro nome no lugar de libertino aí. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Olha lá. Nós temos que entender, irmãos, se Deus é amor, Ele não pode permitir que pessoas que defraudam o corpo dele fiquem fazendo isso e não tenham nenhum tipo de punição. O amor não se foca com a justiça. Não tem como. Além do termo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo, e quando eles a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em inúmeras paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ele juízo infamamente na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça pelo salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia. Alguém tem outra versão aqui desse versículo 13? Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, ou seja, eles são insaciáveis no pecado e levam junto aquelas almas inconstantes. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o refrém da justiça. E aqui vai, meu irmão, aqui o negócio pega firme. Está no Novo Testamento, aqui na Bíblia. Tem outros textos muito fortes que falam sobre isso. Que uma marca do falso mestre é levar o povo a pecar como se fosse algo normal.
Isso é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa muito grave. Nós temos que tomar cuidado com isso. Aí em Curitiba nós tivemos uma irmã que uma determinada igreja, ela colocou na frente do trabalho um casal homossexual para liderar a igreja. Deixa eu falar algo para você. Nunca tente ajudar alguém que não reconhece alguma área que a Bíblia chama de pecado como pecado. Porque nós podemos ter na nossa comunidade todo tipo de pecado. Então, se eu minto, chego para o Adriano, chego principalmente para Deus, eu estou andando em mentira, eu reconheço que isso não é a tua vontade. Eu vou lá na cruz e vejo a graça dele que me fez santo, eu me aproprio dessa santidade, eu ando em vitória sobre a mentira. Mas não tem solução se eu acho que mentira é bom. E se eu acho que Deus morreu e a graça dele é para que eu ande como um mentiroso. Não tem solução para mim. Ou seja, eu estou pegando, vou buscar na Bíblia, vou tentar construir uma teologia para justificar uma prática pecaminosa. Deus é muito duro com quem tenta deturpar a sua palavra para justificar uma prática pecaminosa, mas Ele é muito gracioso em ajudar aqueles quebrantados que estão precisando andar em vitória em qualquer área da sua vida. Amém? Amém. Então isso tem que ficar muito claro, meus irmãos. Último. Tem muitas coisas aqui para nós falar, mas eu quero só deixar nesse último aqui, que eu acho muito importante. Possui ministros fiéis. Diga, ministros fiéis. Ministros fiéis. Aqui eu vou falar muito para o Adriano, mas vai servir para todos os irmãos, mas eu tenho uma responsabilidade maior nesse momento sobre o Adriano. Segundo fosses instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, enquanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então aqui fala que uma coisa muito importante. Uma das razões dessa igreja ser exitosa foi por esse irmão chamado Epáfras. Paulo diz que ele ensinava corretamente. Ensinar corretamente muitas vezes não é tão popular. Mas aqui, irmãos, tinha um fiel ministro. Fiel é o seguinte, ele não estava aberto para ser popular, ele não estava aberto para falar aquilo que as pessoas queriam ouvir, porque ele era fiel. Fiel antes de tudo, não às pessoas, mas antes de tudo a Deus. E porque ele era fiel a Deus, ele ensinava a palavra da verdade. Isso é muito importante. Que haja temor no seu coração, de qualquer pessoa que você dê a oportunidade, para que essa comunidade seja instruída, na verdade, por ministros fiéis. Fiéis. Todos nós aqui somos ministros. E que Deus espera de cada um de nós que nós sejamos ministros fiéis. Deus não espera que nós sejamos ministros populares. Deus não espera que todo mundo venha nos aplaudir. E se precisar que você venha aqui nesse domingo, algum domingo que precisar e você vem aqui, traga o alimento que esses irmãos precisam ouvir, não aquilo que eles querem ouvir. Amém. Porque você foi escolhido por Deus para ser um ministro fiel. Amém. Um ministro fiel. Não um ministro truculento, é um ministro fiel. E cada um de nós, irmãos, possamos buscar nessa comunidade sermos ministros fiéis, que haja quebrantamento, que haja humildade no nosso coração, para aprendermos juntos e buscarmos juntos construir o ensino dessa comunidade. Porque tem uma coisa séria dentro, irmãos. Quando nós fazemos parte de uma denominação, queira ou não queira, nós não podemos sair falando o que nós queremos, porque as pessoas vão falar sobre o que nós estamos ensinando. Quando nós somos uma comunidade, vamos dizer assim, mais livre, mais autônoma, estamos debaixo de uma denominação histórica, como a Igreja Batista. Você não vai conseguir chegar na Igreja Batista e falar o que quer. Você tem que ser bem claro no que você vai falar, porque se você falar aquilo que eles entendem de uma junta de irmãos, que não é o correto, eles vão te chamar para você prestar conta. Em uma comunidade menor, pode se tornar cada cabeça sua sentença, e todo mundo querer, cada um por si, Deus por todos. E não pode se construir assim uma comunidade. É necessário, então, que os irmãos, possam sim ser humildes, sentarem para estudar a palavra juntos, para ler o Novo Testamento juntos,
para construírem as coisas juntos e para que juntos possam, sim, examinar tudo que é ensinado nessa comunidade. Existem coisas, irmãos, que nós nunca vamos chegar a uma concordância e elas são irrelevantes. Então, por exemplo, se você pega um vídeo e coloca um irmão muito experiente do Brasil, Augusto Nicodemos, você perguntar lá para ele sobre arrebatamento, eu gosto dele respondendo esse tipo de pergunta, porque ele vai falar assim, ó, existe essa linha, uns creem que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, outros acreditam que vai acontecer antes e depois, outros no meio, outros na ponta, outros na lateral. Ou seja, como que nós podemos chegar aqui, bater o martelo e falar, não, aqui nós só aceitamos que fale isso? Não. Mas seria muito grave se alguém falar que eu sou mentiroso, quero continuar sendo mentiroso, vou ensinar que ser mentiroso é normal. Não, vamos conversar aqui. Que nessa comunidade aqui não. E é interessante que o apóstolo Paulo orienta que alguns se dizendo irmão, mas que tendo certas práticas. Esse que se dizendo irmão, mas é mentiroso, não é porque ele mentiu, mas porque ele se tornou mentiroso. Eu tive um caso lá em Curitiba muito grave, que o irmão, ele defraudava as irmãs da igreja. Ele era muito promíscuo. Ele fazia isso intencionalmente, deliberadamente, e quando foi confrontado, nunca se arrependeu. Sabe o que nós fizemos? Convidamos ele a se retirar da nossa comunidade e nunca mais aparecer lá, para a glória de Deus. Nós nunca amamos tanto esse irmão e tanto a nossa comunidade como nesse dia. Então muita gente gosta de contar a história. Eu sabia que eu era de uma igreja e lá eles falaram que eu tinha que sair. Aí você fala, nossa, te tiraram da igreja? Mas no Novo Testamento tem gente que tem que sair da igreja. Porque o coletivo é sempre mais importante que o indivíduo. Se algum indivíduo quer corromper a comunidade, ele tem que sair da comunidade. Mas existe um processo de longanimidade para isso. Primeiro você chama esse irmão individualmente, depois você chama com 2 ou 3 irmãos, depois você leva à igreja, ou seja, publicamente. Outras pessoas falam, né? Tem frases de filósofos, até acho que aquele que você gosta lá, o Cortella. O Cortella fala que você nunca pode corrigir alguém publicamente, mas no Novo Testamento não está assim. No Novo Testamento, eu já estava preparado para que esse irmão não obedecesse o que nós falamos, dele não vir mais na comunidade. O próximo passo seria no culto, se ele sentasse e falar, irmão fulano, você não é bem-vindo em nosso meio, por favor, se retirar. Então, existe sim aquelas pessoas que saem expondo as pessoas e não tentam falar individualmente com as pessoas. Mas no Novo Testamento existe correção pública. Para quê? Para que gere temor nos demais. Isso é igreja, o resto é invenção de gente. Está no Novo Testamento, só você ler. Eu não estou nem falando de velho, não estou falando nem de antiga aliança, eu só estou falando do Novo Testamento, é só você ler a Bíblia. Por quê? Porque isso é amor. Ou você gostaria, acharia normal alguém que falasse aqui, eu gosto de violentar criança, eu vou continuar violentando criança. Você fala, senta irmão, senta aí, vai. Quarta-feira, vá lá em casa às 2 horas, eu vou dar uma saída, eu vou deixar meus filhos com você. Quero que você cuide dos meus filhos. Então essa igreja precisa o quê? Eu concluo dizendo isso. Que cada um aqui amadureça individualmente para que coletivamente ela seja madura. Amém. É muito importante, irmãos, que quando o Adriano pregar, que eu esqueci o nome do irmão, o Felipe, o Nando, o Joãozinho, a Mariazinha, irmão que lê a Bíblia. Eu gosto de ver que o Nando sempre está com a Bíblia lá na mesa. Sempre está postando. Isso é muito importante. Fazer isso com outros irmãos é melhor ainda. Tem um irmão chamado Leandro Vieira, lá de Curitiba, que era bem conhecido também nacionalmente. Foi ele? Não foi ele que eu vi isso, foi outro irmão. E eu achei interessante ele mostrando que eles na terça-feira eles estudam a Bíblia junto. E todos aqueles que são aspirantes a ser pastores, a formação lá não é um curso teológico, mas é estudar a Bíblia juntos. Eu achei muito interessante isso, né? Porque quando a gente pega lá para começar a ler a Bíblia juntos, nós vamos, e aí, o que você... Tem assuntos, irmãos, que não exigem concordância, mas tem assuntos que exigem. Periférico é periférico. Central não se negocia.
Então tem que ter isso. Nós temos que ser sérios. É bom que o Adriano, quando pregar aqui, saiba que tem um Felipe lendo a Bíblia ali. Sabe que tem o André que está lendo lá, sabe que tem o Nando que está lendo lá, sabe que tem os irmãos que estão estudando. Não precisa ser no meio da administração, né, para corrigir. Irmão, acho que isso aqui não está certo. Não, você pode chamar ele. Você pode chamar ele. Isso é bom para ele que prega, é bom para você que ouve. Isso é uma igreja nobre. Isso é uma igreja linda, eu amo isso aí. O Yuri, né, o Juliano sabe muito que o Yuri sempre foi um estudioso da palavra. Ele foi um cara que mais me apurrinhava. Eu já sabia que se eu falasse alguma coisa era melhor estudar direito. Na época, né, que a gente estava na vinha, muitas vezes você já não estudava profundamente o assunto. Da vinha, então é esse assunto. Pronto, tá bem. E aí, por exemplo, né, sobre os vencedores, lá tudo, o reino de Deus é tomado por esforço. Legal, aí ele chegou para mim e eu falei, meus irmãos, o reino de Deus é tomado por esforço. Ele falou assim, bem gente boa, pastor, mas não é até o dia de João Batista? Normalmente, irmãos, numa igreja que não quer construir coletivamente, tal pastor soberbo vai querer se livrar daquele irmão. Que irmão chato, ele fica lendo a Bíblia, me apurrinhando, me manda mensagem. É chato, né, irmãos? Eu, de vez em quando, apurrinho Nando, né? Mas por amor. Ou seja, porque eu gosto de construir teologia com quem gosta de pensar a Bíblia. Eu amo isso aí. Mas sei que às vezes deve ser chato. Puxa. Mas é bom você saber que tem um irmão que está olhando o teu post e te ama, de verdade, que vai construir com você. Irmão, não entendi bem isso aí. O que será que é isso aí? Porque às vezes, irmão, você escutou uma mensagem de 1 hora e você quer postar um textinho de 1 minuto. E aí o problema está que você se faz mal entendido porque você querer falar de algo complexo num texto de duas linhas. Então hoje eu tomo mais cuidado. Quando eu quero falar de alguma coisa mais complexa, é melhor eu gravar um vídeo. É melhor eu fazer um texto mais comprido. Por quê? Porque eu preciso, assim como nessa igreja, como Epáfras, que os irmãos entendam a verdade. E às vezes você está entendendo a verdade, mas a teu post não passa a verdade. Ela passa uma meia verdade. Estão entendendo? Irmãos, que cada um aqui possa ser como Epáfras, ministros fiéis. Aleluia.